Parece que, da noite pro dia, elas apareceram em todo lugar, né? Na camisa do time de futebol, nos comerciais da TV, nos posts dos influenciadores, as apostas online, as famosas bets simplesmente explodiram no Brasil. Aí o governo veio para regulamentar, prometendo colocar ordem na casa e arrecadar uma grana. Mas o que aconteceu de verdade depois que essa porteira foi aberta? Bora entender essa história a fundo. A grande pergunta que fica no ar é essa. A gente está falando só de um passatempo, de uma diversão inofensiva, ou será que é uma armadilha perigosa que mexe com o bolso e com a saúde de muita gente? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complicada do que parece. Então, para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo. A regulamentação. O governo, com uma nova lei em 2023, resolveu organizar um mercado que estava numa espécie de limbo. A promessa era ótima: formalizar, cobrar impostos e usar esse dinheiro para ajudar a sociedade. E a lei chegou com regras que pareciam bem claras. Primeiro, nenhuma empresa pode operar sem o ok do Ministério da Fazenda. Segundo, elas pagam 12% de imposto sobre o que arrecadam. E quem ganha uma aposta também paga 15% de imposto sobre o lucro. E a parte que todo mundo gostou de ouvir, essa grana, em teoria, ia para áreas super importantes como saúde e educação. No papel, parecia um plano sem defeitos. Mas, sempre tem um mas, né? E é aí que a história complica. Pois é aqui que a história tem uma virada. Aquela legalização que parecia só trazer coisa boa, acabou revelando um lado bem sombrio para a economia. Existe um preço escondido, um custo altíssimo que não aparece nos discursos oficiais. Ok, vamos começar pelo lado positivo. O que o governo esperava? A projeção é arrecadar uns 6 bilhões de reais em impostos com as apostas em 2025. É bastante dinheiro, né? Se a gente olhar só para esse número, parece que a regulamentação foi um sucesso. Mas agora, segura aí porque vem o choque de realidade. Enquanto o governo projeta ganhar 6 bilhões, a Confederação Nacional do Comércio estima que o varejo brasileiro já perdeu 103 bilhões de reais só em 2024. Esse dinheiro, que era para ir para o supermercado, para a loja do bairro, sabe, para o comércio que a gente conhece, simplesmente foi desviado para apostas. E quando a gente coloca tudo na balança, o tamanho do problema fica escancarado. De um lado, 6 bilhões que o governo arrecada. Do outro, uma perda gigantesca de 103 bilhões para o nosso varejo, quase 2 milhões de pessoas a mais com nome sujo por causa de apostas e um rombo que pode chegar a 270 bilhões por ano na renda das famílias. Resumindo, a conta simplesmente não fecha. E a pergunta que não quer calar é: quem está pagando essa conta tão cara? Olha só esse perfil, é de arrepiar. 80%. 80% são das classes C, D e E. Metade deles ganha até 2 salários mínimos. E o dado talvez mais chocante, quase um quarto dessas pessoas recebe Bolsa Família. Para essa galera, a bet não é diversão, é um ato de desespero, uma tentativa de sair do sufoco, que na verdade só cava um buraco ainda maior. E o prejuízo não fica só no bolso, não. Essa explosão das apostas está criando uma verdadeira crise de saúde pública, uma epidemia silenciosa que a gente mal começou a entender. O vício em jogo, a chamada ludopatia. E os números, olha, são de assustar. Uma pesquisa da Unifesp mostra que quase 11 milhões de brasileiros já estão com um comportamento de risco com aposta. E desse pessoal todo, 1.400.000 pessoas já não estão mais no controle. Já virou uma doença, um transtorno clínico mesmo. As estatísticas são frias, mas as histórias por trás delas são de cortar o coração. Essa é a história real, trágica do Vinícius Ferreira, um rapaz de 28 anos. Ele acreditou naquela promessa de dinheiro fácil, largou tudo e a compulsão tomou conta, levando ao pior final possível. É o rosto humano por trás dos números frios da estatística. E o pior é que o nosso sistema de saúde não está nem de longe preparado para lidar com isso. Dá uma olhada nessa comparação. É um abismo. A gente tem 1.400.000 pessoas precisando de tratamento, mas o SUS fez menos de 4 mil atendimentos em quase 3 anos. É como se a imensa maioria dessas pessoas simplesmente não existisse para o sistema. São pacientes invisíveis. Aí a gente se pergunta, mas como é que isso cresceu tão rápido, de forma tão avassaladora? A resposta, em grande parte, está numa máquina de marketing super agressiva e, vamos ser sinceros, muitas vezes predatória. E para entender essa máquina, a gente precisa conhecer um termo-chave: Revenue Share. Presta bem atenção em como funciona, porque é aqui que o negócio fica feio. Nesse modelo, o influenciador não ganha quando alguém se cadastra. Ele ganha uma porcentagem do dinheiro que a pessoa perde. É isso mesmo.
O lucro dele vem direto do prejuízo do seguidor dele. O ciclo é simplesmente perverso. Funciona assim: primeiro, o influenciador mostra uma vida de luxo, promete dinheiro fácil, atrai a galera. Segundo, a pessoa acredita, vai lá, bota o dinheiro dela e, como a maioria, perde. E terceiro, uma fatia dessa perda vai direto para o bolso de quem indicou. Não existe nenhum interesse em jogo responsável aqui. O único interesse é que a audiência perca o máximo de dinheiro possível. E essa máquina, claro, foi mirar direto no coração do brasileiro, o futebol. Chega a ser inacreditável, mas no jogo do Brasileirão, a marca de uma casa de apostas aparece mais tempo na tela do que a própria bola. O que aconteceu foi uma gambificação do esporte. O que era para ser paixão, torcida, virou um gatilho constante para apostar. Ok, o cenário é bem preocupante, a gente já entendeu. Mas e aí? Existe luz no fim do túnel? O que a gente pode fazer para mudar esse jogo e criar uma regulamentação que de fato proteja as pessoas? A primeira frente de ataque tem que ser na publicidade. É preciso proibir de vez esse modelo revenue share. Depois, restringir os anúncios, tratar como a gente trata cigarro e bebida, sabe? Com regras duras. Isso inclui proibir o uso de influenciadores e celebridades e vetar o patrocínio de times e campeonatos. É cortar o mal pela raiz. Em segundo lugar, a gente precisa de uma resposta séria na área da saúde pública. É preciso criar, para ontem, um Plano Nacional de Combate à Ludopatia. E o dinheiro para isso tem que vir dos impostos das próprias casas de aposta. E, claro, treinar os profissionais do SUS para eles saberem identificar o problema e como tratar, além de criar mais centros especializados. E, por último, mas não menos importante, medidas para proteger o consumidor diretamente. Acelerar o cadastro, onde a pessoa pode se auto-excluir de todas as plataformas de uma vez. Proibir o uso de cartão de crédito para depositar, para evitar que a pessoa se afunde em dívidas. E o básico de tudo, levar esse assunto para as escolas, para a educação financeira, para mostrar os riscos desde cedo. Bom, o balanço de tudo isso até agora é bem claro, né? Os custos sociais, econômicos e de saúde estão superando e muito qualquer benefício com o imposto. A nossa arma mais poderosa para começar a virar esse jogo é a conscientização. Então, se o que a gente conversou aqui ajudou a clarear as ideias, entender o tamanho do problema, faça uma coisa: compartilhe. Levar essa informação para mais gente é o primeiro, talvez o mais importante passo para a gente proteger quem precisa.